A paz do Senhor, igreja, graças a Deus por chegarmos aqui, amém? Ao final da campanha a igreja começou cheia, né? Estamos terminando aqui com menos de 10 pessoas. Amém, glória a Deus. O céu é de quem persevera, né? É dos perseverantes. Amém, e os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém. E a palavra de Deus para nós hoje está em 1 Crônicas, que é o versículo base, né, da nossa campanha. O capítulo 4 de 1 Crônicas. Você pode abrir, por favor, o versículo 9. Deus já falou, né, através dos louvores, através dessa canção linda que a pastora Adriana adorou ao Senhor. Né? E eu creio que Deus tem feito, na minha vida, Deus tem feito ao participar dessas campanhas. Né? A igreja ela tem tido um período longo já de campanhas e eu tenho sido abençoada. Eu já testemunhei aqui, né, algumas na início dessa campanha, a segunda sexta-feira, eu testemunhei o que Deus fez na minha vida. E estou com um testemunho aí engatilhado. Em nome de Jesus eu vou contar também. Né? E eu recebi palavra do Senhor aqui, nessas campanhas. Né? O Senhor está aqui. Né? E se a gente crer, e se a gente confiar, né? A gente não volta para casa de mãos vazias. Porque a palavra de Deus, ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Amém? O versículo 9 do capítulo 4. 1 Crônicas, todos encontraram? 1 Crônicas 4:9 diz assim: Jabes foi o mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Então, Jabes, ele foi uma criança que foi marcado, né, por uma identidade de dor, por uma identidade de sofrimento. Ele não escolheu o nome dele, né, foi imposto para ele esse nome. Né? Na cultura hebraica, era comum as pessoas receberem um nome que determinasse o seu destino. E Jabes recebeu um nome, mas não foi um nome profético que ele recebeu. Foi um nome de dor, foi um nome de sofrimento, foi um nome de trauma, porque segundo esse versículo nós acabamos de ler, diz assim que a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Né? E por mais que seja cultural determinar o nome de uma criança de acordo com o destino que ele terá, tem as implicações psicológicas, emocionais, tem as implicações espirituais. Né? E com Jabes não foi diferente. Né? O que leva uma mãe a colocar o nome do filho de dor, de sofrimento? Né? Ela é explicado aqui nesse versículo que ela teve um parto traumático, ela passou por dores, por sofrimento, mas seria natural, seria mais saudável se ao passar essa fase ela recobrasse as energias, né, as forças, se enchesse de esperança e colocasse o nome, né, de superação, um nome, né, que remetesse vitória, que visse nessa criança uma nova fase, uma nova vida. Mas não foi isso que ela fez. Ela pegou a dor dela, ela pegou aquele trauma e projetou na vida do seu filho. Ela perpetuou aquela dor. Quando deu para ele esse nome, a dor que ela passou foi perpetuada. Né? Então, Jabes, ele foi marcado por esse nome.
né? Uma identidade de dor, de sofrimento. E é interessante a gente pontuar que as crenças a nosso próprio respeito, a crença de quem sou eu, a crença que a Thalita tem a respeito dela mesma, que cada um tem a respeito de nós mesmos, elas são formadas na infância. São formadas na infância, na adolescência. Imagina Jabes recebendo esse nome, né? Ele continuamente ouvindo falar desse nome, sendo chamado por esse nome. Então, a forma como ele via a ele mesmo não era uma forma muito positiva, né? A forma como as pessoas o viam também não era uma forma muito positiva, né? E a forma como a mãe dele ouvia também não era uma forma positiva, né? Ela definiu o seu filho de acordo com a dor que ela passou, né? Então, se uma pessoa cresce ouvindo sempre palavras negativas, né, ela vai ter crenças negativas a respeito dela mesma, né? E se a criança, por exemplo, ela ouve continuamente dizendo que ela nunca vai ser ninguém, ela vai acreditar nisso, né? Se ela continuamente ouve dizendo que ela não vai ser ninguém, ela vai ter medo de crescer, ela vai ter medo de sonhar. Se ela cresce ouvindo que ela é um problema, ela vai acreditar nisso. E ela vai viver, né, de acordo com aquilo que ela acredita. É isso que a psicologia fala das crenças, né? Todos nós temos uma crença a nosso próprio respeito. Aí, imagina a crença que Jabes tinha a próprio respeito dele, né? Só que o grande ápice dessa história acontece quando Jabes invoca o nome do Deus de Israel. No versículo 10, diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Então, essa oração que Jabes fez revela a decisão que ele tomou. A decisão de não deixar essa história, esse passado, determinar o futuro dele, né? Então, ele, com essa oração, ele toma a decisão de romper com esse ciclo de dor que havia sido imposto sobre ele. É interessante notar, né, muita gente sempre traz Jabes, mas me chamou a atenção a mãe de Jabes. Ela não teve aquela dor elaborada, a dor do parto, né? A dor do trauma dela não foi elaborado. E quando a gente não resolve as nossas dores, a gente acaba projetando nas pessoas que estão ao nosso redor. Quantos pais, quantas mães projetam nos filhos suas próprias dores, suas próprias frustrações, seus traumas. Quantas pessoas, né, que têm a sua identidade distorcida por causa da dor do outro. Porque quando a gente tem dor, a gente anda ferindo todo mundo que está ao nosso redor. Por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus para a gente ter cuidado com a raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, ela traz dois terríveis efeitos. Primeiro, sobre nós, perturba a nossa paz, né? A raiz de amargura, ela traz perturbação na alma. Uma pessoa amargurada é uma pessoa perturbada, uma pessoa inquieta, uma pessoa ressentida, que onde ela está, ela acaba contaminando as demais pessoas ao redor, né? E a raiz de amargura também, ela traz essa contaminação, né? Quem vive ao lado de uma pessoa amargurada, ainda que tente não se contaminar, mas se contamina, né? Então, a gente precisa ter cuidado com as nossas dores, com os nossos traumas, porque quando a gente não resolve, nós acabamos perpetuando essa dor na vida dos outros. E com Jabes aconteceu isso. Mas aí ele tomou essa decisão.
A decisão de romper com esse ciclo de dor familiar. Ele toma a decisão de não permitir que essa dor que foi imposto sobre ele, que foi marcado, né, na identidade dele, com o nome que lhe foi dado, ele decide que isso não vai determinar o seu futuro. Né? E o que a gente aprende com isso? Que nós não podemos mudar o que nos ocorreu no passado. Mas nós podemos mudar, sim. Como nós vamos reagir a isso? O que nós vamos fazer daqui para frente com o que nos aconteceu? Né? Isso nos mostra também, nos ensina que nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Quantas palavras negativas Jabes deve ter ouvido, né? Quantos olhares negativos ele deve ter percebido. Né? Mas o nosso valor não é determinado pela forma como o outro nos vê. O nosso valor é determinado de acordo com o valor que Cristo, né, nos dá. Então, nós não precisamos repetir as dores, nós não precisamos repetir dores, nós não precisamos perpetuar a nossa dor. Algumas pessoas, elas passam pela dor, elas vivem a dor. Outras pessoas se tornam a sua dor. Já conheceu pessoas assim? Né? Que elas deixam que a dor define elas. Elas passaram por uma dor, mas não elaboraram. E elas se tornam a própria dor. Elas só falam na dor, elas respiram a dor, elas vivem a dor. E Jabes, ele tomou uma decisão diferente. Ele falou, não, eu não quero isso para a minha vida. Por isso, ele fez essa oração. Qual foi a oração de Jabes? Ele pediu o quê? Bênção. Por que ele pediu bênção? Porque ele cresceu ouvindo palavras de maldição. O próprio nome dele já era uma maldição. Né? Então, quando ele pede, Senhor, me abençoa, é porque ele cresceu ouvindo palavras de maldição. Quando ele pede, expande, amplia as minhas fronteiras, as minhas terras, é porque ele estava acostumado, né, com limitações. A vida dele foi uma vida limitada, né, de muitos limites. Por isso que ele pediu para o Senhor alargar suas fronteiras. Ele pediu a presença de Deus, porque ele precisava de uma nova referência, de um Deus que o guiasse. Porque a referência dele até então era de uma identidade distorcida. Né? Então, ele pede também livramento da dor, porque ele não queria mais carregar uma história de dor. Amém? Né? E a reflexão para nós a primeira reflexão que eu trago para mim, para você, é como é que nós temos vivido a nossa vida? Nós temos vivido uma vida de quem está sendo definido pela dor, porque marcado pela dor muitos de nós já fomos. Mas como é que a gente tem lidado com essas dores? Nós temos vivido como se nós fôssemos essa dor? Ou nós temos vivido de acordo, né, com os propósitos de Deus para nós? Jabes, ele pediu vitória, ele pediu crescimento, ele pediu proteção e ele pediu livramento. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Deus atendeu o seu pedido. Então, quando nós clamamos a Deus, Deus reescreve a nossa história. Olha a história de Jabes. Destinado a fracassar. Destinado a viver limitado, destinado a viver sob o peso, sob a prisão, né, de alguém marcado por um sofrimento, por limitações. Mas quando ele clama, Deus restaurou a sua identidade, de uma identidade de limitado, de uma identidade de dor, de sofrimento, para uma identidade de homem mais nobre, mais ilustre, mais importante da família. Que mudança de identidade, né? Então, se foi assim com Jabes, né, pode ser assim conosco também. Quando a gente clama, quando a gente reconhece as nossas limitações,
a gente pode clamar a Deus como Jabes clamou. Teve outra pessoa também que teve o nome mudado, que teve a história mudada, Jacó. Né? O que significa Jacó? Suplantador, enganador. Né? Jacó, né, assim como Jabes, ele também clamou ao Senhor e tiveram a sua identidade ressignificada, restaurada, de enganador, suplantador, né, assim significa Jacó. Jacó é aquele que trapaceia para conseguir o que quer. Né? E, de fato, Jacó viveu boa parte da vida dele trapaceando, enganando. Né? Eu anotei aqui alguns comportamentos de vida de Jacó. Né? Jacó enganou seu irmão Esaú para receber a bênção da primogenitura. Jacó, ele usou estratégias duvidosas para prosperar na casa de Labão. Jacó fugiu das consequências dos seus atos com medo da retaliação de Esaú. Mas algo aconteceu, algo mudou na vida de Jacó, assim como mudou na vida de Jabes. O que mudou na vida de Jacó? Ele teve um encontro transformador com o Deus de Israel, lá no Val de Jaboque. Todos conhecem a história, tem a musiquinha, né, que nós cantamos, Jacó segurou o anjo, né, e nós conhecemos essa história. Jacó lutou com Deus. Né, e ali naquela luta, qual é a pergunta que o anjo faz para ele? Quem lembra? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Claro que Deus sabia o nome de Jacó, mas sempre que Deus faz pergunta para nós, a intenção, o objetivo é trazer em nós reflexão. Né? E quando o anjo pergunta, né, qual o nome, né, qual o seu nome, era para que Jacó reconhecesse a sua limitação. Quando Jacó respondeu o seu nome, ele estava reconhecendo, ele estava admitindo: eu sou enganador. Eu usei de estratégias para conseguir o que eu queria. Né? Eu reconheço que eu preciso mudar. E quando ele reconhece isso, Deus responde para ele: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Então, de enganador, Jacó passou a ser chamado de Israel. Né? De príncipe de Deus. Então, a história de Jacó e a história de Jabes nos ensina essa lição poderosa, que nós não precisamos ser definidos pelo nosso passado, nós não precisamos ser definidos pela nossa dor, né? Mas sim por quem nós somos em Cristo, pela nossa verdadeira identidade, pelo propósito que Deus tem para nós. Jacó, ele carregava um nome, né, que simbolizava engano e manipulação. Né? Mas Deus o transformou em Israel. Deus o transformou em príncipe. Da mesma forma, Jabes recebeu um nome que carregava o quê? Sofrimento, carregava dor. Mas quando ele clamou ao Deus de Israel, Deus mudou a sua história. Né? E ambos mostram para nós que a verdadeira transformação só vai acontecer na nossa vida quando, primeiro, nós reconhecemos qual é o peso que nós carregamos, qual é a limitação que nós carregamos na nossa vida, qual a área da nossa vida que está limitada, qual é a área da nossa vida que a gente precisa de restauração, que a gente precisa de ampliar nossas fronteiras, que a gente precisa de ter nossa identidade restaurada. A verdadeira transformação, ela acontece quando nós acreditamos na verdade de Deus, ao invés de acreditar nas mentiras impostas sobre nós. E as mentiras impostas sobre nós vêm através de pensamentos, né, que Satanás lança sobre nós, vem através da boca de pessoas. Muitas das vezes, essas palavras vêm da boca das pessoas que nós mais amamos, com quem nós temos
é muito apreço, com quem nós somos mais íntimos. Porque quando é o outro, que não temos nenhum apreço, não nos atinge. Né? Mas Satanás fala na boca das pessoas com quem, né, nós convivemos, para que a gente seja marcado pela dor e acabe acreditando nas mentiras de Satanás. Então, nós somos restaurados quando nós acreditamos na verdade de Deus, acima das marcas do passado na nossa vida. Nós somos restaurados também quando nós agimos de acordo com a nossa nova identidade. Qual é a nossa identidade? A identidade de filhos, né? Filhos amados do Senhor, de filhas amadas do Senhor. Então, o nosso passado, a situação que nós vivenciamos, os rótulos que foram impostos sobre nós, os traumas do passado, seja o que for, as injustiças, as ofensas, as traições, seja o que for que a gente tenha vivido no passado, eles não podem nos definir, eles não podem nos aprisionar. Amém? O que Deus tem para nós, né, é um novo nome. Não que o nosso nome literal vai ser mudado, né, mas como Jabes. O Jabes não teve o nome dele mudado, o nome literal, mas ele teve a vida mudada. Jacó teve o nome mudado e a vida mudada. Então, qual é o nome simbólico que muitas vezes a gente carrega? De fracassado? De que nada vai dar certo? Como é que a gente reconhece? Como é que nós reconhecemos que nossa vida está sendo uma vida definida pela dor? Que nós estamos vivendo uma identidade de dor? Ou estamos vivendo uma identidade verdadeira em Cristo Jesus? Como é que nós reconhecemos isso? Através das nossas emoções, através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes. Né? Eu ia deixar essa parte para um outro momento, né? Mas eu estou sentindo Eu anotei aqui algumas características que mostram para nós se nós estamos tendo... se nós estamos vivendo na identidade da dor ou na identidade de Cristo Jesus. Né? Então, o que é viver na identidade da dor? Né? Já falei. Significa que a gente está vivendo no passado, sendo definidos pelas situações do passado, pelas dores, pelos traumas do passado. Né? Assim como a mãe de Jabes. Ela estava vivendo isso e ela projetou no filho, né, a sua dor. Então, viver na identidade de dor significa que nós, de forma consciente ou inconsciente, através das nossas emoções, das nossas opiniões, dos nossos comportamentos, nós somos influenciados por traumas, rótulos, experiência do passado. Então, eu anotei aqui algumas características. Por exemplo, você se pega dizendo às vezes, eu sempre sou rejeitado. Eu sempre sou rejeitada. Não sei porquê, tem poucos dias que eu ouvi isso de uma pessoa, por muitas vezes, na verdade, eu já ouvi isso dessa pessoa. Por que isso acontece comigo? Eu sempre sou rejeitada. Ouvi isso muito, me questionando por quê. Por que isso se repete? Né? Então, quando você se pega pensando, dizendo, eu sempre sou rejeitada, nada dá certo para mim, eu não sou boa o suficiente, é sempre assim comigo, sempre isso acontece, esse tipo de frase revela que você pode estar vivendo uma identidade de dor, limitados, né? Reforçando uma identidade negativa, ao invés de reforçar a identidade do céu, a identidade de Cristo. Outras frases que revelam se nós estamos vivendo uma identidade de dor. Quando você se sabota, a gente se sabota. Né? A autossabotagem. A gente tem medo de avançar. A gente evita oportunidades por medo de fracassar. Isso já aconteceu na minha vida. Recebi uma proposta de um projeto maravilhoso. E eu me sabotei. Né, dei uma desculpa, não vou fazer, mas eu sabia por que eu não estava indo, porque eu tinha medo de não dar conta. E Deus me fez reconhecer isso, e hoje eu estou trazendo isso para vocês.
né? Então, quando você se sabota, é quando você evita novas oportunidades por medo de fracassar. Quando você procrastina ou desiste antes mesmo de tentar, ou seja, não vai dar certo mesmo, não vou conseguir, então nem adianta tentar. Quando você sente que não merece sucesso, quando você sente que não merece felicidade ou relacionamentos saudáveis. Por que que isso acontece? Porque você acredita que a sua identidade é baseada lá na dor do passado, né? E não existe possibilidade de mudança. Então, às vezes, a gente ora como Jabes, faz uma campanha de Jabes, canta profetizando Jabes, mas a nossa vida não muda. Porque, né, nós, ao invés de focarmos na verdade, acreditarmos na palavra de Deus, nós estamos acreditando na crença negativa que foi criada, que foi imposta sobre nossas vidas, seja através de pessoas, seja por causa de outras situações, né? Então, quando é que você se sente definido pelo que acontece com você, né? Quando você diz, eu sou assim por causa do que eu vivi. Isso aí é um perigo. Porque pensar dessa forma, eu sou assim dessa forma por causa do que eu vivi. Quando a gente pensa dessa forma, nós estamos nos colocando no lugar de vítima. E aí é um lugar perigoso. Por quê? Quando a gente se coloca no lugar de vítima, a gente não consegue enxergar solução para os nossos problemas, né? E já pensou? Jabes tinha todos os motivos para se colocar nesse lugar. Ele era só um bebê quando foi imposto sobre ele uma identidade de dor. Imagina carregar um nome que determina o meu destino, um destino de dor, de sofrimento. A dor foi dele? Não, a dor foi da mãe dele no parto. A dor foi imposta sobre ele. Então, tem situações na nossa vida que simplesmente aconteceram sem que eu tivesse nenhuma parcela de contribuição para que isso acontecesse. Mas ainda assim, eu não posso me colocar no lugar de vítima e dizer, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do que eu vivi. Ou então, quando você sente que não pode mudar, porque sempre foi desse jeito. Assim, eu sou assim, desde criança. Então, não tem como eu mudar. Esse é o meu jeito, né? Quem pensa assim está vivendo numa identidade de dor. Jabes decidiu que ele não ia mais carregar essa identidade de dor. Então, percebe que para Deus agir na nossa vida, existe uma parcela de autorresponsabilidade. E Jabes entendeu isso. Ele entendeu. Ele poderia seguir a vida falando, isso aqui foi desde o meu nascimento, não tem nada que eu possa fazer, né? Então, quando eu penso que o trauma do passado ainda tem um lugar de poder sobre a minha vida e sobre as minhas decisões, tudo é o trauma, tudo é o passado, tudo é minha infância. Jabes não se posicionou nesse lugar. Jabes não permitiu que o passado dele tivesse poder sobre a vida dele, sobre as decisões dele, né? E Deus, vendo essa decisão de Jabes, Deus atendeu o seu pedido, né? Então, tem mais coisa, né? Está terminando. Mais características para que a gente identifique se a gente vive numa identidade de dor. Quando você se compara e sente que é menos que os outros, né? Quando você olha para os outros e pensa, ela merece, ela consegue, eu não consigo. Quando você sente que nunca é o suficiente, mesmo se esforçando o máximo. Quando você se compara constantemente e acha que os outros estão sempre à sua frente, enquanto você fica para trás. Isso é muito sério, né? Ainda ontem no consultório eu estava tratando exatamente, né? Uma jovem fala para mim, eu estive lá numa reunião de universitário, mas sempre que eu estou nesse meio é acionado um gatilho.
um gatilho de que eu estou para trás, um gatilho de que eu estou atrasada, um gatilho de que eu nem mereço estar aqui. Crenças. E as crenças são formadas na nossa infância e na nossa adolescência. Jabes viveu tudo isso, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala, mas para quem estuda desenvolvimento, para quem estuda, né, a psique humana, sabe que essa identidade que foi imposta sobre ele teve implicações, não só espirituais, mas psicológicas também. Né? Então, outras características, quando você atrai ou permanece em um relacionamento tóxico, né? Quando a gente aceita menos do que merece, seja nas amizades, seja nos relacionamentos, né? Seja no trabalho, a gente vai aceitando, porque a gente tem uma crença de desamor, tem uma crença de desvalor. Quando a gente acha difícil estabelecer limites, deixa o outro fazer tudo com a gente, né? Deixa o outro desrespeitar a gente, deixa o outro passar na nossa frente, deixa o outro fazer tudo o que quer. E a gente fica ali passivo. Então, se você tem dificuldade de estabelecer limites, esse é um sinal de que você está vivendo numa identidade de dor. Quando você permite que o outro chegue e deliberadamente te desrespeita com palavras, né? Se você sente que precisa provar o seu valor para ser amado, isso é muito sério. Pessoas que precisam provar o seu valor para ser amado. Então, se você tem esses sintomas, é porque a sua identidade ainda pode estar ligada a sentimentos de indignidade, de esmagamento. Quando você tem dificuldade em acreditar que Deus tem algo melhor para você, é outro sintoma. Se Jabes tivesse esse pensamento aqui, essa dificuldade de crer, de acreditar que Deus tinha algo grande para ele, algo além daquele trauma, algo além daquela identidade de dor, algo além daquela limitação, ele não teria tido a oração dele respondida, porque ele estaria agindo em dúvida. Né? E a fé é que move o coração de Deus. Quando você lê a palavra, mas sente que não é para você aquilo, é para o outro, é para a Emanuela, para mim não. Essa bênção aqui é por Magnaldo, não é para mim não. Isso tudo é dúvida de Satanás, te prendendo, né, numa identidade de dor. Né? Se você tem dificuldade em confiar que Deus realmente pode mudar a sua história. Se você sente que precisa merecer o amor e a vitória de Deus, a Bíblia diz que não é por merecimento, é pela graça. É pela misericórdia de Deus que a gente está aqui. É pela misericórdia que a gente é abençoado, que a gente acorda todos os dias, que recebe a bênção, a proteção, o cuidado, a salvação. Né? Então, isso significa, se a gente tem esse tipo de pensamento, de atitude, significa que a nossa identidade ainda pode estar presa à dor e não à graça de Deus. Não ao amor de Deus. E como que a gente faz para romper com essa identidade de dor? Como que a gente faz? Jabes fez isso. Jabes fez, ele rompeu com essa identidade de dor, ele rompeu com essa identidade de sofrimento, ele rompeu com o passado. Ele não queria mais que esse passado definisse ele. Né? E aqui eu trouxe algumas reflexões, algumas formas, algumas maneiras que nós podemos romper com essa identidade de dor. Primeiro, reconhecendo as mentiras que a gente diz a nosso próprio respeito. Reconhecendo as mentiras que o diabo diz ao nosso próprio respeito. O diabo não diz assim, olha, eu acho que você é isso, que você não é amada, que você é rejeitado. O diabo não diz isso. O diabo coloca assim, eu sou rejeitada, eu não sou amada, eu não sou boa o suficiente, eu não mereço as bênçãos. É assim que ele coloca, como se fosse seu pensamento. Então, o primeiro passo é reconhecer
as mentiras nas quais nós estamos acreditando. O diabo, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que não há nenhuma verdade nele. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a primeira coisa que ele quer roubar, desde o início, é a nossa identidade em Deus. Ele fez isso com Jesus Cristo, imagina conosco. Quando Jesus estava lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, após passar 40 dias e 40 noites em jejum, onde que o diabo tocou? Qual foi a primeira coisa que o diabo tentou tocar? Na identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Né? Se, dúvida. E se fez com Jesus, ele continua fazendo, porque ele sabe que a identidade bem alicerçada, bem definida, ele sabe que uma identidade alicerçada, ela é tudo. Quando a gente sabe quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, e ele quer abalar a nossa identidade. Né? Então, reconhecer que as mentiras que o diabo lança em nós. E confrontar essas mentiras com a verdade. É fazer essa reestruturação cognitiva. Né? Ah, você não é bom o suficiente, você não dá conta de fazer nada. Quem disse, Satanás? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não é amada, você é rejeitada. Então, são escudos que nós vamos usar. Escudos são a palavra, Jesus Cristo. Quando Satanás tentou ele no deserto, como que ele confrontou? Escudo. Escudo. A Bíblia diz que é para nós nos revestir de toda a armadura de Deus. Né? Sobretudo de quê? Do escudo da fé e da palavra do Espírito. Então, nós temos que conhecer a palavra e usar essa espada como escudo contra as mentiras de Satanás. Então, reconhecer as mentiras nas quais nós estamos acreditando a nosso próprio respeito, confrontar essas mentiras com a verdade. Quem pode ler Romanos 12, 2? Já estou terminando, caminhando para o final. Quem pode ler bem alto Romanos 12, 2? Isso. Transformai-vos, isso é reestruturação cognitiva, que a psicologia chama. Né? E a mesma coisa que a palavra está dizendo. Né? Transformar a nossa mente. Né? É confrontar as mentiras de Satanás com a verdade de Deus, para que a gente seja transformado na nossa mente. Terceira atitude que nós temos que, para nós rompermos com a identidade de dador, é tomar decisões e ações baseadas na identidade que nós temos, na nossa verdadeira identidade que Deus nos dá. Né? É baseado na identidade de Cristo Jesus. E quarto, orar, clamar, como Jabes orou, e declarar sobre a nossa vida aquilo que a gente quer. Jabes sabia qual era a necessidade dele. Ele pediu expansão porque tinha uma vida limitada. Ele pediu bênção porque tinha uma vida amaldiçoada, desde o nascimento dele. Ele pediu a mão de Deus guiando ele. Ele pediu livramento, né, de dores e de angústia. Onde é as dores se não é na alma? Onde são as angústias se não são na alma? Então, ele foi específico, de acordo com a necessidade dele. Domingo, a palavra aqui pela manhã foi sobre ser específico nas nossas orações, nos nossos clamores, nas nossas petições. Então, não seja vago. Aonde é que Deus está? Onde é que você está precisando que Deus amplie as suas fronteiras? É na vida profissional? É no ministério?
Aonde é na sua vida que você reconhece que está presa lá no que aconteceu há 20 anos atrás? Só você e Deus é que sabe. Então seja específica. Senhor, eu estou limitada. Por isso e por isso que me ocorreu. Então, seja como Jabes, seja específicos e declare um novo futuro sobre a sua vida. Por quê? Porque você não é a sua dor. Eu não sou minha dor. Né? Você é o quê? Você é o que Deus disse que você é. E é nessa verdade que a gente precisa caminhar. Amém? Essa palavra que Deus tem para nós, foi isso que Deus colocou no meu coração. Né? Uma palavra de cura, uma palavra de olhar para dentro de si. Porque não basta apenas só declarar. Não basta apenas só declarar. A gente precisa reconhecer, né, essa autorresposta. Né, de reconhecer as nossas limitações. Jacó reconheceu. Jabes reconheceu. E conosco não é diferente. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor, pedir que o Senhor venha.